para você que está assistindo essa aula gravada. Hoje a gente vai falar sobre terapia nutricional na prática em oncologia. Hoje eu tenho uma convidada especial, que é a nutricionista Luciana Araújo, que é especialista em oncologia. Olá, Lei Melo! Nossa convidada já chegou. Oi, Jéssica! Thaís, boa noite, seja bem-vinda. Isabela, quem vai chegando aí, vai me dando boa noite. Cleuminha, seja bem-vinda. Boa noite, Ganta, boa noite. Feliz Dia das Crianças. Oi, Clau, seja bem-vinda, minha querida. Promete, Jéssica, vai ser massa. Evinha, boa noite. Seja bem-vinda. Oi, Lai. Ai, quanta gente gostosa. Que delícia. Ai, aproveita e quem compartilha aí, vai no aviãozinho, manda essa live aí pra alguém, pra vir aqui com a gente aprender sobre terapia nutricional na prática. Oi, Jeidson, quanto tempo eu não te vejo por aqui? Estava sentindo sua falta, viu? Lu, vou te chamar, minha princesa. Posso te chamar, Lu? Sayonara, seja bem-vinda, boa noite. Gente, às vezes eu não consigo falar com todo mundo no decorrer da live, porque às vezes o convidado tá falando, tá no raciocínio, eu não fico querendo interromper, mas podem falar comigo que eu respondo, viu? Assim que eu posso. Vou adicionar minha... Ai, você já aceitou, maravilhosa! Boa noite, Neida. Boa noite, Lu. Boa noite. Você está de rosa também, amiga? Eu tô, mas tá baratinho, né, gente? Olha. Estamos de rosa, gente. A gente combinou que estaremos de rosa hoje. Por quê? Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Meu bem entrou aqui, Sandra Rupsel. Rupsel! Saudade. Neilinha também, gente, sejam muito bem-vindos à nossa live. Que hoje, como diz a colega Geisa, promete... Ai, Neila, que orgulho da gente. Neilinha, fica aqui com a gente que você vai rir muito com nós hoje. A gente gosta de ensinar com humor, porque a gente sabe que as pessoas aprendem melhor assim, sorrindo. Não é melhor aprender sorrindo do que aprender chorando. Né, amiga? Com certeza, amiga. Gente, essa pessoa que atendeu aqui, que acabou de entrar, a musa da oncologia, eu chamo ela assim, musa da oncologia, depois de meu bem, Sandra Rupson, mas Sandra Rupson nem quer mais esse título. Acho que ela não quer mais, não. Você ainda quer, meu bem, esse título de musa da oncologia? Responde aqui para nós. Mas eu acho que não. Mas Luciana se tornou, para mim, a musa da oncologia. Gente, Luciana é nutricionista. Ela formou pela UFBA também, assim como eu. Só que ela formou muito mais à frente do que eu. Quando eu era caloura... Amiga, eu não tô revelando sua idade, não. Calma. Quando eu era caloura na faculdade, eu via a Luciana maravilhosa pelos corredores. Eu falava, nossa, será que um dia eu vou ser amiga dessa menina? Aí um dia, não é que o destino nos fez encontrar onde? No Hospital São Rafael, em Salvador, onde a gente teve a oportunidade de ser colega e eu pude conhecer essa pessoa maravilhosa, que todo mundo falava bem dela. E eu tive a oportunidade de me encantar por esse ser humano maravilhoso que está aqui. Além de uma profissional competentíssima. Né, amiga? Não tô falando mentira aqui. É só verdade. E ela fez residência em nutrição clínica também pela UFBA. Ela também realizou outras pós-graduações, como nutrição funcional. Ela também tem a pós-graduação em nutrição funcional. E já atua há mais de 5 anos com nutrição oncológica, hospitalar e ambulatorial também. Amigo, eu esqueci de falar alguma coisa no seu currículo?
Não, tá tranquilinho. É isso mesmo. Apenas isso, né, galera? Apenas E eu já, gente, quando eu estava atuando no hospital, que a gente era colega, eu aprendia muito com a Luciana, porque toda vez que eu tinha um paciente oncológico, que eu tinha dúvidas em relação à conduta, eu sempre recorria para ela me dar as ideias, para discutir a conduta, para ver se meu raciocínio estava certo. É uma pessoa que eu confio muito e que eu tenho certeza que vai trazer muitas informações boas para vocês que estão aqui na live com a gente. Amiga, você quer falar alguma coisa? Não, eu quero agradecer o convite, né? E espero que a gente possa compartilhar aqui algumas informações e que seja proveitoso para todo mundo, né? Que tá aqui no pleno feriado, 8 horas da noite. Acredito que todo mundo tenha tido a oportunidade de descansar. E aí é um descansar que às vezes a gente se cansa. Então, aqui ter vocês nesse momento é super importante. Oh, coisa linda. De fato, eu também quero muito agradecer por você ter aceitado o convite nesse momento de folga. Você deu plantão hoje? Hoje você estava de Ah, folga? o núcleo Mas eu... amigo da ela não trabalha feriado, amiga. Tá vendo, gente, por que ela é musa? Ela já conseguiu um nível superior das pessoas que dão plantão, que ela só dá plantão de segunda a sexta. Maravilhosa. Ó, meu bem, falando aqui, ó, ela fez pós também em nutrição oncológica. Obrigada, meu bem, por lembrar. E ela botou aqui, agora eu sou a musa das viagens, verdade. É, Bota aqui seu Instagram, meu bem, para o povo aprender a viajar com você, porque você é a top das viagens. sempre foi. Sempre foi, maravilhosa. Lu, aí a gente conversou, gente, um pouquinho antes, para a gente definir, assim, mais ou menos um raciocínio para a gente conversar aqui. E uma das coisas que a gente achou interessante falar foi sobre a rotina, né, amiga? Tipo, qual é a diferença da rotina de um nutricionista que atende pacientes, assiste, né, pacientes que não são oncológicos para os pacientes que são oncológicos? Então, eu tenho a oportunidade, né? Hoje eu não faço mais a parte do paciente internado, mas eu faço só a parte ambulatorial. Mas eu sempre tenho contato com o paciente que está internado, porque como eu trabalho, o ambulatório que eu faço é na parte hospitalar, acaba que eu tenho contato tanto de discussão com as minhas colegas, quanto quando os meus pacientes estão internados. Eu sempre dou uma checada e sempre vou tentar descobrir e complementar as informações, até porque as meninas elas conseguem ter acesso às minhas evoluções e eu consigo passar para elas um pouquinho mais ou menos da história daquele paciente fora da internação e a gente ajusta a nossa conduta, tanto do paciente durante a internação, quanto o que é feito no consultório. Uma coisa que a gente tem mais ou menos acordada é a alta hospitalar. Então, como a gente pensou, né, junto com o Tati, em relação a estar conversando sobre terapia nutricional, então, assim, para quem tem interesse em estar estudando sobre nutrição e oncologia, a Braskem, né, ela lançou em 2019, se eu não me lembro, se eu não estou errada, mas ela fez uma publicação mais recente sobre terapia nutricional no paciente oncológico. Então, assim, tem bastante informação ali, tá bem resumido, é um texto que é em português, então isso traz uma facilidade de entendimento, né, para quem tem mais dificuldade com outras línguas, e é bem bacana o texto. Então, assim, eu tenho acordado mais ou menos com os meninos, por exemplo, se a gente tem um paciente que vai sair de sonda nasointeral, a gente tenta conciliar que esse paciente ele saia de dieta industrializada. Porque, assim, você pode muito bem pensar que, como eu tenho uma linha funcional, é óbvio que eu prezo pela comida, né? É óbvio que eu prezo pelos nutrientes, mas isso quando a gente tem que avaliar qual é o risco-benefício para o nosso paciente. Então, quem sabe diferenciar um calibre de sonda para um calibre de gastrostomia e para que é uma dieta oral, a gente sabe que o paciente que sai de sonda e para fazer uma dieta artesanal, ele não vai conseguir, muito provavelmente, dependendo do peso desse paciente, é óbvio, mas, por exemplo, se você pega um homem de 70 quilos, que é um paciente com diagnóstico de câncer,
que é uma dieta, que é uma doença consumptiva, né? E se eles tiverem vigência de tratamento, às vezes esses pacientes eles fazem tratamentos combinados, radioterapia com quimioterapia. Isso aumenta muito o gasto energético desse paciente. Como que a gente vai garantir as necessidades nutricionais desse paciente com a dieta artesanal? E quando você vai fazer também a questão do custo da alimentação desse paciente, hoje uma dieta integral, a gente consegue 1 litro, né, de 1.500 calorias com cerca de 60 gramas, acima de 60 gramas de proteína, a gente consegue até por R$ 23 o litro. E isso às vezes garante as necessidades de um dia do paciente. Se a gente for fazer uma dieta artesanal, que a gente não tem como garantir, né, quanto que você está dando para esse paciente, você vai ter que lançar mão de um suplemento oral de pó. E fora que eu não tive essa experiência, talvez alguma nutricionista já tenha ido para uma cozinha para bater porque às vezes é muito fácil você chegar e calcular ali um cardápio lindo, colocar, porque eu quero 200 gramas de não sei o que, nananana. Eu quero que você bata aquilo dali, eu quero que você coe, eu quero que você passe pela sonda, eu quero que dê o volume final que você está dizendo que vai dar. Eu nunca tenho muita vontade de fazer isso, mas ainda não dispor de tempo, nem de ingredientes, enfim. Mas eu acredito que a gente não consegue. Eu não estou aqui para defender dieta industrializada, mas eu quero trazer para vocês que vocês raciocinem e pensem, né, em que momento eu preciso lançar mão do industrializado, né? Então, nós como nutricionistas, a gente tem que saber até que ponto a gente pode ir, até que ponto a nutrição pode resolver a vida do paciente e até que ponto a gente tem que continuar, né? E qual é o momento que a gente lança a mão. Então, assim, das experiências que eu já tive, dos pacientes saírem com dieta artesanal, esses pacientes eles têm uma perda de peso muito importante. E o que que isso implica negativamente, né? Então, o paciente oncológico, eu sempre brinco com os meus pacientes, eu não estou no consultório porque eu sou bonita. Eu falo para eles, eu sei que eu sou bonita. Eu estou aqui porque é importante garantir o estado nutricional preservado. Então, para as mulheres, porque assim a gente trabalha nos extremos. A gente vai ter aquela mulher que tem o câncer de mama, que a gente vai precisar trabalhar, né, um peso adequado, porque isso traz para ela qualidade de vida, isso traz para ela tempo livre de doença. E a gente vai ter aquele paciente dos tumores gastrointestinais ou aqueles pacientes que têm tumores de cabeça e pescoço, que tem uma implicação muito grande em relação à alimentação. Então, assim, você saber qual é o momento que você vai lançar mão do industrializado é extremamente importante, né? Por que que a gente pensa isso? Então, na oncologia, como eu estava falando, a manutenção da massa muscular do paciente é de extrema importância. Se tem um nutriente que a gente sabe que a gente precisa ofertar para o paciente, é a proteína. Então, se preocupem muito com a oferta proteica. Eu e acho que grande maioria de vocês que tem a oportunidade de ouvir o recordatório alimentar, quando a gente faz o recordatório alimentar, o registro de 24 horas do paciente, a gente observa que mais de 80% das pessoas que eu ouço tem um déficit de proteína. As pessoas elas acabam levando como algo que é saudável. Eu tomo café com leite com raiz, tá massa, eu já não como pão, então se eu não como pão, eu tô bem. Aí 10 horas eu merendo uma fruta, meio-dia eu como ok, porque eu como verdura, arroz, feijão, uma proteína. De tarde eu merendo fruta, de noite. E de novo eu tomo uma sopa com massa. Sim, gente, cadê a proteína desse paciente? Então esse paciente ele pode até ter um padrão de alimentação variado, bacana, mas ele tem um desequilíbrio em relação a macronutrientes. E isso eu observo muito nos pacientes. E quando a gente fala, né, sobre essa boa reserva de massa muscular, por que que a gente tem que garantir isso? Porque a gente precisa trabalhar muito isso na oncologia. Porque quanto mais massa muscular, com melhor composição corporal, esse paciente ele enfrenta o tratamento com mais facilidade. Ele tem menos toxicidade, ele tem menos risco, né, de não dar continuidade ao tratamento. Se for um paciente que vai passar por um procedimento cirúrgico, vai ser um paciente que vai ter uma cicatrização mais adequada, mais rápida. Então, vai ser um paciente que vai sair da hospitalização mais rápido, né? Então, assim, quando o paciente perde muito peso, porque geralmente o que acontece? Quando você tem o diagnóstico do câncer, seja um câncer de tumor sólido, seja um câncer de tumores hematológicos, um dos principais motivos que quando você reúne o motivo pelo qual o paciente foi buscar o tratamento, perda de peso está incluso. Então, o paciente passou a comer menos,
ele perde peso, ou ele perde peso porque é um tumor que faz uma obstrução. Então, assim, sempre a perda de peso, na grande maioria, está dentro do diagnóstico. Ou o paciente perde peso quando ele tem o diagnóstico. Quando ele descobre que ele tem o câncer, ele entra no momento de questões, né, psicológicas, que é muito forte. Eu sempre digo, para mim, que não existe a possibilidade do indivíduo receber um diagnóstico de câncer e lidar aquilo com muita facilidade sem a intervenção da psicologia. Então, o acompanhamento multidisciplinar no paciente oncológico, para mim, é de extrema necessidade. Então, eu acho que todo mundo tem um papel importante, seja o psicólogo, o farmacêutico, o nutricionista, o médico, o enfermeiro, né, o técnico de enfermagem, a recepção. Então, assim, o que eu ouço muito dos meus pacientes é que o mundo da oncologia é diferente, que nós somos melhores. Eu falo, não, nós não somos melhores, nós entregamos para vocês o que vocês merecem. Mas existe uma compaixão e uma empatia nos serviços de oncologia que são diferenciados dos outros setores dentro do hospital, seja ele no internamento, seja ele nos ambulatórios. Então, assim, eu tenho também a possibilidade que eu trabalho em outro setor do hospital, né? Então, eu trabalho também na hemodiálise, que não é o caso aqui, mas eu consigo sentir a diferença entre o tipo de paciente, entre a equipe, né? E é notório como o paciente oncológico, ele é grato. Ele é grato por qualquer coisa que você faz por ele. Antes de você entrar nessa diferença aí, que eu achei super interessante a gente falar sobre isso, porque são perfis bem diferentes, né? Paciente renal e paciente oncológico. Eu queria só recapitular algumas coisas que você falou aqui, que são muito importantes, até para a galera que está chegando aqui. Primeiro, que você frisou essa questão do raciocínio em relação à nutrição artesanal, nutrição industrializada. Justamente pensando que toda vez que a pessoa faz uma dieta artesanal, liquidifica, coa, a gente tem uma perda importante de micronutrientes e de macronutrientes também. Em muitos casos é necessário adicionar a industrializada, que seria a forma de suplemento. Isso. E é importante fazer que muitas vezes o suplemento adicionado, ele pode até ficar mais caro do que fazendo a nutrição artesanal pela dieta, né? Você comprando 1 litro, como você falou, aproximadamente R$ 23. E que é importante para explicar isso para a família. Sim. Porque muitas vezes quando a gente vai dar orientação de alta, eu já trabalhei em hospital que só dava orientação de alta dieta artesanal. Não dava orientação de alta para dieta industrializada. Já trabalhei em hospital que se oferecia apenas a orientação da industrializada que o paciente estava usando no hospital e não oferecia artesanal. E já trabalhei em hospital que oferecia os 2 tipos de orientação, né? Que eu acho que aí fica muito mais completo para o paciente. Ele tem a opção de escolher o que é mais viável, né? Pela condição financeira, enfim, pelas questões. Então, achei muito importante esse pensamento, esse raciocínio que você trouxe, que é fundamental para a continuidade do tratamento do paciente. Porque, às vezes, o hospital, ele fica o quê? 1 semana, 15 dias. Nos casos mais graves, que fica até 1 mês. Mas ele precisa ter essa orientação, eu acho extremamente importante. Ou você quer complementar alguma coisa sobre isso que eu falei? Só fechando assim, essa questão de você receber 2 orientações é importante, porque eu acho que a possibilidade, mas eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que pensar no que é melhor para o paciente. Eu sempre me questiono por quê? Existem só um exemplo, existem vários medicamentos que são anticoagulantes. Mas o médico vai lá e põe xarelto. O xarelto custa R$200 a caixa, ninguém reclama. Aí você vai lá e colocar uma dieta industrializada. Ai, não tenho dinheiro, não posso. Peraí, gente, o que é não ter dinheiro? O que é não poder? Qual é o papel qual é o valor que você dá à sua alimentação? Então, assim, às vezes o que para mim fica dúbio é a questão da sobrecarga que a nutricionista tem e ela não tem o tempo de argumentar, que é o que eu falo, que assim, eu no consultório tenho um atendimento diferenciado porque eu tenho 1 hora para falar com o meu paciente. E se eu não tiver paciente depois, eu já fiz consulta de 2 horas. Coisa que a gente sabe que na rotina hospitalar isso não é possível, né? Os nutricionistas não têm a possibilidade, às vezes, nem de ter esse tempo para estar argumentando
junto com a família. Mas também vai depender do paciente. Se você tem um paciente que é mais idoso, você tem um paciente de cuidado paliativo, você tem um paciente que não tem uma demanda tão alta, não tem motivo pelo qual você não deixe permitir que o familiar escolha, né? Mas quando eu penso assim, principalmente cabeça e pescoço, eu tenho um caso mesmo que é um caso bem bacana. Eu tenho um paciente que ele está internado, inclusive, tadinho, até hoje, que era um paciente idoso, mais de 70 anos. E aí esse paciente chegou com diagnóstico de, eu não me recordo qual era o tipo de câncer, mas era um câncer de cabeça e pescoço, era língua, era laringe. E ele ia fazer, né? Isso. Leila tá falando aqui, ó. Por isso que é a importância do paciente informar sempre o acompanhamento nutricional ambulatorial. Então lá eu tenho essa parceria muito forte, eu não tenho nenhum problema em relação a isso. As meninas são super ótimas em estar encaminhando o paciente. Elas entendem a importância, né, da continuidade desses pacientes. Os pacientes, quando chegam também, que são meus pacientes, falam logo, eu sou paciente de doutora Luciana. Então, querem sempre estar utilizando disso para estar conseguindo que a dieta permaneça muito parecidinha com o que tem em casa, no ambiente hospitalar. E a gente tem esse link que é muito bacana lá no hospital, que as meninas sempre, não existe a possibilidade de elas não encaminharem. Disso daí eu não tenho problema. Eu acho isso muito bom, porque a gente dá a linha do cuidado completa, né? Do paciente da chegada no internamento e retorna sempre para mim. Então, o que eu estava falando mesmo, gente, me perdi. Eu sou ótima, porque eu falo... Calma, você ia falar do caso do paciente. Mas antes de você concluir, calma. Calma, muita calma nessa hora. Vou fazer o suspense, ó. Mas antes de você concluir, eu quero falar de outra coisa importantíssima que você trouxe, que é a questão da importância da massa muscular no paciente oncológico. E não é à toa que tem crescido muito o número de estudos sobre sarcopenia, obesidade sarcopênica, fragilidade, né, nos pacientes oncológicos, justamente trazendo essa importância da massa muscular, tanto para o desfecho clínico, ou seja, para as chances de cura do paciente, a chance dele sofrer menos no processo do tratamento quimioterápico. Tudo isso a massa muscular influencia. E você trouxe outra informação importante, que é a questão da intoxicação pelos medicamentos que são utilizados, que acabam sendo menor a chance de intoxicação nos pacientes que têm maior quantidade de massa muscular. Isso é importantíssimo para nutricionista saber, porque a gente atua muito fortemente na saúde muscular do paciente. Quando a gente oferece uma dieta com a quantidade de proteína adequada e com a qualidade boa para aquele paciente, a gente consegue muito sucesso, tá? A musa da avaliação, né, amiga? Ah, eu tenho que falar. Eu tenho que puxar minha sardinha. A Eva trouxe aqui, com certeza, a TN, a terapia nutricional, é tão importante quanto qualquer outro desfecho clínico do paciente. Isso mesmo, Evinha. E a questão da cicatrização também, porque muitos pacientes oncológicos, grande parte dos pacientes oncológicos, precisam passar por procedimento cirúrgico para retirada de tumor, né? Na grande parte, não são todos, mas grande parte. E aí entra o processo de cicatrização. Então, mais uma vez, a importância da saúde muscular. Eu tive a oportunidade... Evinha trouxe aqui. Como a gente trabalha numa equipe muito bacana, assim, hoje eu tenho uma liberdade muito boa na equipe que eu trabalho, né? Principalmente uma boa relação com os médicos. E aí os residentes, eles fazem apresentações e eu falei, aí falaram, então você faz uma apresentação. E eu levei isso em relação à sarcopenia, porque, tipo assim, eu tinha não era uma briga, mas assim, ainda existia uma pequena resistência sobre a passagem de sonda no paciente durante o tratamento. E tem um artigo, que eu não me recordo agora, que foi um artigo que eu apresentei, que falava sobre a sarcopenia, que eles fizeram uma alusão muito bacana. Eu acabo também utilizando esse argumento para os meus pacientes. Então, imagine que você, pessoa, é uma floresta e que o tratamento vai ser um incêndio. E que se você... O que é que você faz no incêndio? Você deixa tocar fogo para você plantar novamente,
ou você vai tentar combater o incêndio? Então, você deixa seu paciente desnutrir para depois que acabar o tratamento, você tentar recuperar a massa muscular, ou você passa a sonda e não deixa esse paciente perder peso, nem perder massa muscular e ter um tratamento mais eficaz? Então, e principalmente quando a gente pensa no seguinte, a gente trabalha com muito paciente idoso. A doença oncológica ainda é uma doença de pacientes mais velhos, né? Lógico que a gente tem casos de jovens, mas se você for pegar a média, tanto que assim, o câncer, não muito distante, vai superar, vai ser uma das principais causas de morte, porque a população está envelhecendo. Então, você conseguir recuperar massa muscular no paciente idoso não é como você recuperar massa muscular no paciente adulto. Então, esse foi um argumento que eu utilizei numa apresentação e nunca mais eu tive dificuldade de passar uma sonda. Então, assim, falou sonda, relatório emergência e o paciente passa. Então, é extremamente importante a gente explicar a importância do porquê não deixar de desnutrir. Porque é algo que ficou meio que enraizado na cabeça das pessoas, que perder peso no tratamento oncológico é normal. Então, assim, as pessoas esperam a perda de peso. É óbvio que vai existir uma perda de peso, mas você não pode ter uma perda de peso severa, né? A gente entende que é possível de acontecer e que uma perda de peso controlada também vai acontecer, mas não pode acontecer severo. Então, assim, os meus pacientes de cabeça e pescoço que fazem radioterapia, eles são vistos no mínimo uma vez por semana, para que a gente faça esse acompanhamento bem de perto, né? Então, assim, foi um argumento bom, eu consegui, estou tentando desenvolver aí um projetinho de fazer um protocolo, né, de intervenção nutricional precoce. Então, estou pensando em pegar os nossos pacientes de cabeça e pescoço e avaliar os pacientes que precisaram de via alternativa de alimentação, fechar qual é o maior grupo de risco, porque assim, de cara a gente já sabe que é idoso em tratamento concomitante, né? Tanto rádio quanto químico, para que a gente faça o quê? Quando esse paciente estiver no processo de produção da máscara, da radioterapia, seja já confeccionado uma gastrostomia. A gente tem um quimioterápico, então, só voltando para o caso que eu ia contar, que é um paciente idoso, super bem-humorado, e ele tinha um câncer de cabeça e pescoço, que ele fazia um tratamento combinado de radioterapia com quimioterapia, e o tipo de quimioterápico dele é a cisplatina, que é um quimioterápico muito agressivo e que também tem uma questão que pode fazer uma disfunção renal. Então, é um paciente que a gente precisa hidratar muito. Qual o principal efeito, principais efeitos da radioterapia em relação à nutrição? Então, o paciente ele cursa com xerostomia, né? Redução da produção de saliva. E aí é um paciente que vai ter o quê? Dificuldade para deglutir. A saliva, ela serve, né, gente, para estar lá manutenção dos dentes e também para umedecer o bolo alimentar, para que eu possa fazer a lateralização desse alimento. Então, eu movo ali de um lado para o outro, envolva esse alimento na saliva e ele desce com facilidade. Porque se alguém tentar comer aí um bolo de farinha, não tem saliva que umedeça e não tem quem consiga engolir isso com facilidade. Então, imagine você sem saliva para engolir. Aí eu brinco com o paciente, eu digo, é a primeira vez que você vai ver a nutricionista dizer que pode comer bebendo. Porque ele pode comer bebendo água. É importante que ele faça isso para tentar umedecer. Então, esse paciente ele tem uma redução da produção de saliva. Esse paciente tem uma redução do sabor. Então, ele perde, né? As papilas gustativas, elas se queimam na radioterapia. Então, o paciente não sente gosto. Ele, às vezes, sabe o que é doce e sabe o que é salgado. Mas se você der um suco de melancia, um suco de manga, ele não sabe diferenciar. Então, ele tem alteração do paladar. Ele tem dor ao deglutir, né? Ele pode desenvolver mucosite, que são aquelas feridas na boca, que a gente consegue dar uma melhorada muito boa, né? Como eu estava falando sobre a questão de uma equipe multidisciplinar. Então, a odontologia, ela é extremamente importante. O processo da laser terapia, hoje eu não tenho grandes problemas com mucosite, porque a gente tem uma equipe de odonto muito ativa, então os pacientes, eles fazem a laser terapia no mínimo 2 vezes por semana. E o paciente pode ter também a disfagia, né? Que é a dificuldade de engolir. E aí, esse paciente em questão, primeira semana, ele foi muito bem, não perdeu, perdeu 1,5 kg. Eu falei, vamos entrar com suplemento. Primeiro suplemento de pó, a gente tentou, né? Porque o que é que acontece? Ainda tem a questão da não tolerância ao suplemento. Então, os suplementos de pó, eles vêm numa versão ainda sem sabor, com mais facilidade, e o custo, dependendo da quantidade que o paciente vai utilizar, ele acha que ele está pagando mais barato, né?
eu não, assim, quando eu preciso lançar a mão do líquido, eu lanço, porque eu sei que o paciente não tem como me enrolar, né? Porque no pó ele usa a porção que ele quer, ele usa a quantidade que ele quer e o líquido acaba ficando mais fácil da gente manejar, mas a gente sabe que às vezes o custo do líquido é muito alto. Mas assim, quem me conhece sabe que eu sempre indico promoção, ó, fulano tá vendendo mais barato, a gente tenta fazer uma forma. Por que eu me preocupo com isso? Sempre quem de representante é Vinha Thaís sabe que eu falo, seu produto tá caro, viu? Meu cliente vai comprar marca tal, consigo desconto, eu quero voucher, eu quero não sei o quê. Então eu sempre estou pedindo alguma coisa para os meus pacientes, porque é importante que o paciente consiga dar continuidade ao tratamento. Não adianta ele comprar uma lata e não conseguir terminar, né? Se termina aquela lata e não compra. Então eu entrego um relatório para a prefeitura. Aqui em Salvador a gente tem a Câmara de Conciliação, né? Então eu faço relatório junto com o relatório médico e envio para a Câmara de Conciliação para que esse paciente receba a terapia nutricional para dar continuidade ao tratamento. Então, voltando para esse paciente, que eu já contei 38 coisas e não consegui terminar a história, na segunda semana a gente passa para o suplemento líquido, eu atendo ele na quarta, ele volta na sexta para hidratar. E aí eu pergunto para a filha dele, como é que tá seu fulano? Ela falou, ai, não tá muito bem não. Eu falei, o que foi que aconteceu? Aí, primeira coisa que eu fiz, pesou ele hoje, porque geralmente o paciente pesa, mesmo quando ele não passa por mim. Perdeu 1,5 kg em 3 dias. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Aí fui no quarto do paciente, né, enquanto eu estava fazendo a hidratação, fiz, o que foi que aconteceu? Ele falou, eu não consegui engolir ontem. E aí as meninas falaram que foi difícil pegar a veia, mas hoje já tá bom. Eu falei, não, esse paciente não me engana. Como o paciente estava desidratado, com perda de peso, aí eu falei assim, eu vou chamar o médico. Aí quando a gente avaliou a cavidade oral, né, não fui eu, né, eu pedi para ver a boca, eu vi que a boca, eu sempre peço para ver a boca do meu paciente, tá, gente? Então, não é porque, desculpa o Covid, mas eu peço para tirar a máscara, eu peço para avaliar a cavidade oral, porque eu olho se a língua tá limpa, se tem afta, como é que tá esse paciente, então é importante a gente estar vendo isso. E aí eu acionei a equipe médica. Esse paciente estava com a monilíase gigantesca, ele não tinha condição nenhuma de se alimentar, a gente solicita a passagem de sonda. A passagem de sonda nesse paciente tinha que ser uma passagem de sonda via endoscópica, né? Porque a médica da emergência se recusou, óbvio, com toda certeza, porque ela viu que estava muito demasiado, né? Por conta da radioterapia. E esse paciente, enfim, interna. E ele passa pela avaliação da fono. Quando ele passa pela avaliação da fonoaudiologia, o que a fonoaudiologia diz? Paciente com disfagia severa, sem condição de alimentação via oral. E aí passa-se a sonda via endoscópica nesse paciente. O que ele faz? Arranca a sonda. Porque ele é DPO-cítico e aí ele disse não conseguia respirar, eu ia morrer. Óbvio que ele não ia morrer, porque ele tinha outra na boca. E aí, nova avaliação da fonoaudiologia, esse paciente tem indicação de gastrostomia, né? Pronto. O paciente não tinha como fazer gastrostomia no dia seguinte, porque gastrostomia ainda precisa a compra do kit, enfim, não é uma coisa... precisa de liberação do plano de saúde, não é uma coisa assim tão dinâmica. E aí esse paciente, ele entra para qual via, gente? Nutrição parenteral. Porque ele se recusou à nova passagem de sonda, a gente precisava de pelo menos 48 horas para poder conseguir confeccionar a gastrostomia. E ele passa, então, foi um paciente que fez o suplemento nutricional em pó, suplemento nutricional líquido, sonda nasoenteral, nutrição parenteral, e aí ele consegue fazer a gastrostomia. Só que antes ele faz um estridor e precisa fazer uma traqueostomia de urgência. Então foi um paciente que, querendo ou não, a gente conseguiu, né, manter ele bem, né? Ainda bem que ele estava internado, mas nós como nutricionistas, então assim, talvez ele passasse desapercebido pelo médico porque acreditasse. Até então ninguém tinha feito nada, e aí a gente você tem que estar atento, né? Quais são os possíveis efeitos colaterais desse paciente. E assim, não é que eu sou a melhor nutricionista do mundo, mas eu gosto muito de cabeça e pescoço. Então, assim, foi uma atenção que eu tive de observar, porque eu tinha atendido com 2 dias e aquela perda de peso e aquela desidratação chamou muito minha atenção. E aí a gente teve uma intervenção que foi necessária para esse paciente. E agora ele está de gastrostomia. Mas, enfim, isso tudo foi para dizer para vocês o quanto você precisa perceber
né, que você precisa estar trocando a via daquele paciente, o quanto você precisa manejar, o quanto o paciente oncológico é um paciente que precisa ser visto de perto, não é um paciente que você pode, dependendo do tratamento, dar grande espaço, né, para poder você estar vendo esse paciente. Um paciente de mama você pode ver num mês, no outro pode, mas um paciente de cabeça e pescoço é um paciente que às vezes precisa ser visto semanalmente. Esse manejo de com que sempre me pergunto com que frequência você marca o retorno do paciente. Gente, isso é feeling. Não tem uma norma, isso não está escrito, vai variar de nutricionista para nutricionista, de serviço para serviço. Você já marcou o paciente de mama com 7 dias de retorno já? Às vezes o paciente ele precisa que você segure na mão dele um pouquinho mais forte. Eu sempre falo para os meus pacientes que 99% do sucesso do acompanhamento nutricional é deles. E que o tratamento é uma ponte, que eu só vou fazer o quê? Dar a mão para eles atravessarem a ponte, mas o caminho, a estrada é toda deles. A gente só serve de suporte ali por um tempo. E sempre explico, gente, vocês não vão ficar comigo o resto da vida. E o que eu mais digo também, que é engraçado, é quando acaba o tratamento, eles viram para mim e perguntam: e agora eu vou comer o quê? Eu falei: a mesma comida que vocês estavam comendo antes, porque eu não tenho mais que inventar, né? Eu vou dizer o que vocês comerem agora. Não tem. O paciente, ele quer ser absolvido, ele quer voltar para a vida que ele tinha antes. E eu sempre digo, a vida que você tinha antes te trouxe até aqui. Você quer continuar ou você quer voltar? Então, a escolha é sua. Já sofri muito, gente, porque o paciente não tinha uma boa adesão. E depois de um tempo você vai entendendo que a não adesão ao tratamento não é algo que é para com você, né? Então, assim, às vezes o paciente, eu já tive paciente de voltar e dizer, naquele momento não era possível para mim, porque era muita coisa. Então, o paciente oncológico é um paciente muito complexo. É um paciente que às vezes ele esquece que ele tem outras patologias. Então, assim, eu brinco que o paciente chega com kit miséria, né? Ele vem diabético, ele vem hipertenso, ele vem renal. Eu falo, puta que pariu, eu vou... Gente, xinguei, né? Falei, vou fazer o pego. Essa semana teve uma, falei, ó, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar do seu rim aqui, que é o que tá pior, viu? O resto a gente segura um pouco aí na mão de Deus e vai. Porque não tem condição. Então, às vezes, assim, eu sempre tô tentando mostrar para o paciente que ele precisa dar continuidade ao tratamento, precisa voltar. Vamos lá no endocrinologista, vamos no cardio, vamos tentar fazer com que ele entenda que ele é um ser integral. Então, a gente não tem que olhar para o câncer de mama, para o câncer de estômago. A gente atende um indivíduo completo. Aprendi a sempre falar para o meu paciente, assim que ele chega, como você está. Então, eu sempre pergunto para o paciente, como que você está hoje? Né? Para que ele, às vezes ele vai falar, às vezes eu não tenho tempo, mas eu tenho que ouvir aquilo dali, porque é importante, porque a nutrição ela não vai ficar só na parte da comida. Às vezes você consegue entender porque que o paciente não seguiu aquilo. Tenho pacientes maravilhosos que me mandam 1000 fotos, que servem um de exemplo para o outro. Eu sempre brinco, eu aconteço uma história para fulano, e assim a gente vai tentando, né, fortificar os laços, né, fazer com que os pacientes criem confiança na gente, porque nós somos a equipe que vai cuidar dele por, no mínimo, 5 anos. Então, o paciente ele não tem alta antes de 5 anos de finalizado o tratamento. E eu brinco assim, vocês vão ter que me engolir, viu? É 5 anos aqui com a gente, não tem jeito. Falei pra caramba, né, gente? Ai, Pelo amor de Deus. não, e você trouxe muita, muita, muita riqueza de informações aí. Eu achei muito legal isso que você trouxe, assim. Eu pergunto ao paciente como ele está hoje. Porque, de fato, quando a gente vai visitar o paciente no leito, juro por Deus, eu sempre fiquei incomodada. E aí, você falando tudo bem? Não tá tudo Gente, não bem. tá. Eu sempre pensava assim, não tá tudo bem. Eu me incomodava com aquilo. Então, eu acho que a melhor forma é como o senhor está se sentindo hoje, né? Eu também aprendi isso e isso me trazia mais conforto porque o paciente, de fato, ele se sentia, digamos assim, que você estava tendo um olhar para ele mais direcionado, né? E não apenas para a condição clínica que ele está sofrendo. Achei muito legal isso que você trouxe. E outra coisa que eu achei sensacional, amiga, eu te admiro demais, foi isso que você trouxe, que você apresentou na reunião da equipe. Essa metáfora que você fez, né? Não fui A, eu, não. a, Copiei, a, viu?
é da floresta e que o tratamento quimioterápico é um incêndio. E você vê como isso que você levou para a equipe foi tão importante que mudou a forma deles pensarem, porque de fato se normalizou a desnutrição no paciente oncológico, né? E é uma coisa que de fato não precisa acontecer da forma como acontece, muito intensa, o paciente fica fraco e é um ciclo vicioso, né? Então, achei sensacional. Gente, vocês que estão aqui assistindo a gente, você que vai assistir depois gravado, pegue esse argumento que Luciana trouxe aqui e para conversar com a equipe médica sobre a importância de nutrição precoce e nutrição adequada, né? Porque, como você falou, nem todo mundo, muitas pessoas têm resistência de passar a sonda num paciente que está deglutindo bem, que está engolindo bem, ou enfim, porque ele acha que ele não precisa da sonda. Mas se o paciente não consegue atingir o que ele precisa pela via oral, ele precisa sim de uma via alternativa. Lu é uma nutri diferenciada. Eu tenho um imenso prazer de acompanhar de perto esse trabalho. Verdade, Rebeca, eu também acredito nisso. Concordo com você. Outra coisa que sempre me admirou em você é o seu cuidado com os pacientes, os seus pacientes, principalmente que você acompanha no ambulatório. Mesmo você não estando no hospital, trabalhando no hospital, você fazia questão de ir visitar o seu paciente no hospital para saber como é que ele estava, como é que estava a situação. Eu sempre achei isso incrível, porque você não tinha obrigação de fazer isso, mas você fazia aquilo porque quando a pessoa ama o que faz, ela não vê que é um trabalho a mais, ela vê que aquilo faz parte do cuidado, que faz parte da assistência. Eu sempre admirei isso em você, sempre achei isso sensacional. E tem outras pessoas aqui que admiram também. Coisa linda da minha vida. Agora, amigo, uma coisa que você ia falar que eu achei massa, que eu falei, não, espera, não fala agora. Foi que você ia falar da diferença do paciente oncológico para o paciente da diálise, né? Que você está tendo essa oportunidade de ver essa diferença. E conta para nós. Realmente são pacientes diferentes, né? Apesar de ser, às vezes, a doença oncológica ser uma doença crônica, tem pacientes que levam muito tempo no tratamento oncológico, mas o paciente da hemodiálise é um paciente crônico, né? Então, assim, acaba que, tipo assim, ele sabe que ele vai viver por muito tempo. E o paciente oncológico, não. Ele luta pela vida e, para ele, qualquer tempo é tempo. E quanto mais necessidade, quanto mais possibilidade. Inclusive, assim, eu tenho pacientes que fazem tratamentos alternativos na busca da cura e de se livrar dessa doença. Então, assim, é muito diferente quando a gente vê o paciente da diálise e o paciente da oncologia. E para mim foi assim, eu sofri muito, porque é impossível você não comparar, né, uma população com a outra. E eu fui aprendendo a gostar das duas populações, né? Porque assim, meu coração é sempre da oncologia. Sinto muito as outras áreas, mas foi uma área que eu não fui para oncologia por tanto amor assim, foi uma oportunidade. Na minha vida as coisas acontecem assim por oportunidade. Foi uma área que me encantou muito e eu decidi que eu queria trabalhar com aquilo para o resto da minha vida. Então hoje eu sempre que posso estou tentando me atualizar, estou entrando em cursos. A gente tem grupos de nutricionistas do Brasil inteiro para estar discutindo. Semanalmente a gente tem aulas, a gente tem discussões, a gente faz debate entre a gente mesmo para tentar garantir para o nosso paciente sempre o que está de mais atual e sempre trocando experiência, porque existe muita coisa na literatura, mas existe muita prática também. Tati, que assim, teve a oportunidade de trabalha na parte acadêmica e teve a oportunidade de ter a prática tanto da residência quanto hospitalar, consegue ver a diferença, né? Do que é um profissional que tem prática e do que é um profissional que é extremamente acadêmico.
Então, assim, a hemodiálise foi um presente, né, que para mim também é um aprendizado. Gente, eu nunca vi para mim não existe nada mais difícil do que nefrologia. Deus me livre. É muita coisa para estudar, é muito minucioso, é muito pequenininho. E hoje, assim, essa diferença do paciente crônico que sabe que vai continuar vivo e daquele paciente que agradece a Deus a cada dia que está ali na vida dele. Então, assim, essa questão da não adesão ao tratamento, né? Você percebe a adesão do paciente oncológico muito forte e a não adesão do paciente renal dialítico. Ele é extremamente revoltado com aquela situação. E a gente percebe que é um paciente que está ali naquela situação, muitas vezes, não é todo mundo, mas que ele está ali naquela situação por não adesão, porque se ele tivesse aderido ao tratamento, ele não estaria na hemodiálise. E o paciente oncológico, que muitas vezes você vai ouvir daquelas pessoas que fizeram tudo certinho na vida e ainda assim a doença oncológica chegou. Então, eu sempre falo que hoje eu cuido muito, tento cuidar muito da minha saúde, na medida do possível, né, do que eu consigo, porque eu penso no meu envelhecimento, né, amiga? Então, você que sabe mais do que todo mundo. Então, assim, eu brinco, eu falo, gente, tem que fazer atividade física, tem que ganhar massa muscular. Não porque eu quero ser a musa fitness, mas porque eu quero ter força, porque eu não quero ter doenças, né? Para que a gente tenha um envelhecimento mais saudável, para que a gente esteja livre do câncer. Então, se você parar para pensar, uma a cada 8 mulheres tem o risco de desenvolver câncer de mama. Então, é um número muito alto, né? Então, se você mantém você com a saúde em dia, você é uma paciente ativa, se você come bem, se você dorme bem, se você descansa, se você tem um pensamento positivo, isso vai te deixar muito mais livre da doença oncológica. Então, mulheres, se toquem, se cuidem, né? E vamos aí avante. Para depois a gente virar tudo paciente de Tati quando a gente estiver velhinha. E não minhas pacientes, por favor. Amiga, você falou que não quer ser a musa fitness. Eu quero ser uma velha fitness. Você também não quer? Vocação para isso. Não, amiga. 90 anos fazendo crossfit, tu não quer, não é? Eu quero. Deixa eu ver o que o pessoal que escreveu. Pulando na caixa com 90 anos. Na caixa com 39, que dirá com 90. Evinha colocou aqui. Ela acredita no que faz e sabe que faz a diferença. É isso mesmo. Que essa mulher aqui, minha gente, essa aqui é daquele tipo que briga com todo mundo pelos pacientes. Ela não tá nem aí. Depois a coordenação chama a atenção. Luciana, maneira, minha irmã, maneira. E ela, pelos pacientes dela, ela briga com todo mundo. E eu acho isso massa. Eu também sou dessas. Aí Milena colocou, sou fã das duas. Oh, Mi, a gente é fã sua, bebê. Eu não sou fã de Milena, não, amiga. Sinto muito. Você é sim, fala para com isso. Ô, amiga, você quer falar mais? Gente, eu quero saber o seguinte, vocês que estão aqui até agora com a gente assistindo essa live, eu quero saber se tá valendo a pena para vocês no feriado Dia das Crianças. Tá aprendendo aqui com a gente. Eu quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês aprenderam, se vocês estão gostando. Se vocês deram risada aqui também em algum momento. Coloquem aqui para a gente saber se valeu a pena. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aqui para nós. Obrigado pelos coraçõezinhos. Eu adoro os coraçõezinhos. O Instagram vai e chama mais pessoas para vir para cá. Eu amo os coraçõezinhos. Ó, a Evinha colocou aqui. Tá maravilhoso. Tema e palestrantes top. Rindo e aprendendo. Ai, Eva, você é uma fofa. É mesmo. Milena colocou aqui, maravilhoso. Amiga, você não vale, não. Amigo sempre diz que tá tudo maravilhoso. É. Milena não vale, porque eu tô brigada com ela tá puxando meu saco. Ó, Ela não me deu Fabi bolo, amiga. Ela não me deu bolo. Você acredita? Ela não me deu bolo. Tô contando pro Brasil agora. Ela não te deu bolo? Não, amiga. Ela fez um bolo maravilhoso no Dia das Crianças e não me deu. Eita, vai ter que fazer um pra ela, viu, Mi? Ó, quem tá aqui? Oh, vem tomar café, amiga. Ó, Fabi Cajuí aqui, minha precepe. Ótima, parabéns, meninas. Um beijo, Fafá.
Rosângela maravilhosa, valendo muito, amiga. Vocês são ótimas. Milena colocou, foi um presente de Dia das Crianças. Oh, que fofa, Milena! Que coisa linda! Leila botou aqui, muito É bom. Leila, amiga. É Leila, é? Todo mundo erra o nome dela. Leila Melo, minha parente. Muito bom. A troca diária com o Lu é maravilhoso. E juntar toda essa informação em uma live é maravilhoso. Oh, obrigado, Leila. Milena, vale sim. Eu tô puxando o saco de Tati. Gente, vocês não vão brigar aqui na minha live, por favor. Quero trabalhar com vocês todos os dias. Ai, gostosa. Que saudade que eu sinto, viu? Olha lá, já quero esse parentesco. Eu também tenho Melo, só que o meu é com L só. Beta, você tá aqui. Que bom. Ótimo, tá massa. Olha, tá vendo? Todo mundo gostou. Eu sabia que vocês iam gostar, gente, porque Luciana, ela é... Não existe... Deus fez ela e jogou a forma fora. Só existe essa pessoa no mundo inteiro, que é assim, única, maravilhosa, exclusiva. Ô, amiga, você quer falar mais alguma coisa pra gente encerrar? Não, só agradeço a vocês, né? E dizer que essa foi a minha primeira live, né, Brasil? A primeira de muitas! Vamos Amém, lá. igreja! Gente, eu peço também para vocês apoiarem o perfil do Simplifica Oncologia, que é um perfil, um projeto criado por Luciana e minha xará, Tati Rios, que também é outra nutricionista maravilhosa que trabalha com oncologia há muitos anos. E elas estão fazendo postagens bem interessantes, uma didática interessante no perfil delas. E aí eu peço o apoio de vocês também para seguir o perfil, né? Interagir com as publicações, assim como vocês fazem comigo, porque vocês são maravilhosos, minhas delícias. Amiga, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade, né, de estar aqui no feriado, compartilhando o seu conhecimento com a gente, sua prática, que eu acho que é a coisa mais importante, porque não tem nos livros essa experiência prática. Isso aqui tudo a gente aprende, como eu digo para os meus alunos, é no campo de batalha, é lá na linha de frente, que a gente começa a ver que a teoria não é possível de se aplicar bonitinha, redondinha, como está nos guidelines. É na prática que a gente consegue ver isso. E a gente tem que aprender a se virar, aprender a fazer as coisas para que, pensando no bem-estar e na qualidade de vida do paciente, né? Então, muitíssimo obrigada, de verdade. Foi muito bom estar com você aqui nessa live. Foi muito bom estar com você, brincar com você. Ai, pena que já acabou. Eu ficaria aqui a noite toda conversando. A gente vai fazer uma live particular. Ai, a gente faz uma live particular pra gente falar as fofocas que a gente não pode falar aqui, tá, gente? Em respeito a vocês. Hã? E os nossos apelidos. E os nossos apelidos particulares. Em respeito a vocês que não precisam ouvir esse tipo de coisa, tá? Beijo. Beijo, minha princesa. Fica com Deus. Bom restinho de feriadinho aí pra você. Bom descanso, tá? Vai dar plantão amanhã? Vou. Eu não dou plantão, amiga. Eu trabalho de 7 às 16. Desculpa, querido. Desculpa. Aí você manda um beijo lá para o pessoal do HSR, viu? Mando sim. Porque eu mandei um beijão e um abraço muito especial. Beijo, Mi. Obrigado pela companhia aqui de vocês, viu, minha gente? Muito obrigada. Beijo. Tchau, amiga. Tchau, amiga.